Olá, aqui é a professora Adriana falando. Hoje nós vamos falar sobre o gráfico Boxplot, também conhecido como diagrama de caixa. Além desses dois nomes, ele tem outros nomes. Também é conhecido como gráfico de bigode, diagrama de 5 elementos. E durante a nossa apresentação a gente vai entender o porquê desses nomes. O diagrama Boxplot, ele fornece a ideia da simetria da distribuição de dados. Bom, agora como que se constrói um diagrama Boxplot? Ele é uma caixa retangular, que pode vir na posição deitada ou em pé. Se ele vir na posição deitada, o lado esquerdo do retângulo está na posição do quartil 1. O lado direito do retângulo está na posição do quartil 3. E o quartil 2, ele divide o retângulo maior em dois retângulos menores. O quartil 2 aqui seria a mediana. Depois de construído o retângulo, nós temos duas hastes, uma à esquerda do retângulo e uma à direita do retângulo, que são conhecidas como bigodes. E o tamanho dessas hastes é calculado da seguinte forma. O limite inferior, ele é o máximo entre esses dois valores, o mínimo dos dados, ou Q1 menos 1,5, que multiplica a diferença Q3 menos Q1. E o limite superior, ele é o mínimo entre esses dois valores, o máximo dos dados, e Q3 mais 1,5, que multiplica a diferença Q3 menos Q1. Observe que essa diferença que está subtraída de Q1 e somada a Q3, em módulo é o mesmo valor. Mas a gente vai ver que vários boxplots têm os bigodes de tamanho diferente. Por quê? Porque às vezes, ao invés de estar pegando Q1 menos 1,5, que multiplica o intervalo entre quartil, ou Q3 mais 1,5, que multiplica o intervalo entre quartil, ele está pegando aqui o outro dado aqui, ou o mínimo dos dados ou o máximo dos dados. Outra coisa também é que quando a gente calcular essas hastes, vai ter alguns valores que podem ficar fora. Esses valores são conhecidos como valores discrepantes dos dados, ou outliers. Então, para a gente, todo mundo que ficar à esquerda do intervalo das hastes, que seria o limite inferior e o limite superior, ele será conhecido como um outlier. Esses outliers são representados por um asterisco, um círculo, um xizinho, ok? E esse critério não é único, tem outros critérios que a gente também pode estar utilizando para verificar quem são os outliers. Então aqui está, eu tenho um boxplot deitado e um boxplot em pé. Aqui, o lado esquerdo do nosso retângulo está na posição do quartil 1. O lado direito do retângulo está na posição do quartil 3. O quartil 2 é a mediana. É essa linha aqui que divide o retângulo maior em duas partes. E aqui nós temos as nossas hastes, que são os nossos bigodes, que têm tamanhos diferentes. Então aqui a gente tem uma outra figurinha. Aqui os bigodes estão com o mesmo tamanho. E aí a gente tem aqui o limite inferior, limite superior, o retângulo aqui, primeiro quartil, segundo quartil e terceiro quartil. Bom, então dado o boxplot, a gente pode estar analisando a posição com relação à mediana, a dispersão, porque a gente vai ter um intervalo, Esse retângulo aqui é o intervalo interquartil, então a gente tem 50% dos nossos dados estão nesse retângulo. Os outros 50%, 25% está acima e 25% está abaixo. Ou podemos estar pensando na dispersão em termos da amplitude, só que a amplitude pode ser afetada pelos outliers. Então, o intervalo interquartílico aqui, ele é uma medida mais robusta. As caudas. As caudas, da nossa figurinha lá, da nossa curva de dados, elas podem ser pensadas como o valor que vai
do retângulo até o outlier. E se não tiver outlier, é até o bigode, o tamanho do bigode. E com relação à simetria, a gente pode estar pensando o seguinte. Vamos lembrar aqui do coeficiente quartílico de assimetria. Nossa. Quando a gente viu essa forma aqui, para calcular o coeficiente quartílico de assimetria, se a gente fizer um Q1 bem próximo de Q2, praticamente Q1 igual a Q2, esse resultado aqui dá 1. E se nós fizermos um Q3 bem próximo de Q2, esse resultado dá menos 1. Então, o coeficiente quartílico de assimetria ele varia de menos 1 até 1. Então, na verdade, a gente pode estar olhando o box plot e verificando se a distribuição é simétrica, a distribuição é assimétrica direita ou a distribuição é assimétrica esquerda. Então, se a mediana, que é o centro do retângulo, ela está no centro do retângulo maior, a distribuição é simétrica. Se a mediana ela está mais próxima do quartil 1, nós temos uma assimetria positiva. E se ou assimetria direita. Se a mediana está mais próximo do quartil 3, nós temos uma assimetria negativa, ou assimetria à esquerda. Então, vamos olhar aqui. Olha, aqui a mediana, vou pegar o box plot. Aqui a mediana está no centro do retângulo. Então, a distribuição é simétrica. Aqui a mediana está mais próxima do quartil 1. Então, nós temos uma simetria à direita, ou assimétrica positiva. Aqui a mediana está mais próxima ao quartil 3. Então, nós temos uma assimetria negativa ou assimetria à esquerda. E aqui, ó, a gente vai fazendo a cauda o tamanho do bigode, olha. Tá vendo? Os bigodes têm tamanho diferente, tá? Então, ó, vamos construir aqui, ó, a nossa curva de distribuição de dados. Vamos pegar um exemplo. A tabela a seguir mostra o tempo de espera de 10 clientes em cada banco, em 3 bancos diferentes e um mesmo horário. Construa o box plot separado para cada banco. Então, vamos construir o box plot para o banco A, para o banco B e para o banco C. Bom, aqui além do box plot, nós também construímos um diagrama, um gráfico de barras, para ficar fácil o entendimento, olha. Nós já vimos o que é quartil 1, quartil 2, quartil 3, né? Os quartis são as medidas separatrias que dividem a série ordenada de dados em 4 partes, cada uma contendo 25% dos dados. Então, olha bem, gente. E também aqui, olha, você vê que o tamanho do bigode ele é diferente, olha. Na verdade, olha, aqui está a mediana. Nós pegamos 10 dados, 5 para um lado, 5 para o outro. Então, a mediana está aqui. Aí depois nós vamos calcular o quartil 1. Então, eu tenho que ter 25% dos dados que estão à esquerda, né? Então, ó, pega aqui no 3 aqui, mais ou menos, olha. E o quartil 3? Ó, pega 3 aqui. Então, quartil 1, quartil 2, quartil 3. E observe bem que o tamanho dos bigodes são diferentes, olha. Por quê? Porque ele está pegando o valor mínimo dos dados e aqui está pegando o valor máximo dos dados. Ele não está fazendo a conta do quartil 3, que multiplica mais 1,5, multiplica Q3 menos Q1. Não, aqui ele está pegando o máximo dos dados. Se a gente voltar lá na nossa tabelinha, olha, no banco A, não está ordenado, mas o máximo dos dados aqui é 9,2. E o mínimo dos dados aqui, olha, é 2,3. Então, ele está pegando o mínimo dos dados, mais ou menos 2,3, né? E aqui o máximo dos dados, 9,6. Aqui o máximo dos dados, 9,2. Está aqui, ó. O máximo dos dados, 9,2.
E o mínimo dos dados, 2,3. Ele já colocou aqui na estatística para mim. Então, nós estamos... aqui tem o box plot do banco A. Bom, aqui eu coloquei as contas para calcular o tamanho do bigode, né? Quem seria o limite inferior? O limite inferior é o máximo entre o mínimo dos dados e Q1 menos 1,5 que multiplica Q3 menos Q1. O mínimo dos dados é 2,3, tá aqui, o mínimo é 2,3. Se a gente voltar na tabela, a gente vai ver 2,3. E fazendo essa conta aqui, 3, né, que é o quartil 1, menos 1,5, que multiplica 7,5, que é o quartil 3, menos 3, que é o quartil 1, nós vamos ter menos 3,75. Então, ele vai pegar o máximo do valor entre 2,3 e menos 3,75. O valor máximo é 2,3. Então, se eu voltar aqui, olha, né, o meu limite inferior está aqui, ó, no 2,3, olha. E para calcular o limite superior, ele vai pegar o mínimo entre o valor máximo dos dados e esse outro valor aqui, que é Q3 mais 1,5, que multiplica Q3 menos Q1. Bom, fazendo essas contas, ele vai pegar o mínimo entre 9,2 e 14,25. O mínimo entre esses dois valores é 9,2. Então, ele foi lá e pegou aqui, ó, aproximadamente 9,2. Então, foi assim que ele calculou o limite inferior e o limite superior, que é o tamanho dos dados. E não tem nenhum dado que ficou fora desse intervalo. Quando fica algum dado fora do intervalo, vai aparecer um xizinho, um asterisco, uma bolinha, tá? Esse aqui é o diagrama box plot do banco B. De novo, olha. Ele calculou a mediana, né? Nós tínhamos 10 elementos, 5 ficaram à esquerda, 5 ficaram à direita. Depois ele dividiu os 5 que ficaram à direita, né, ao meio. Aí calculou o quartil 1. E depois dividiu ao meio aqui, calculou o quartil 3. Então tem o quartil 1, quartil 2, quartil 3. Aí para calcular os bigodes, né, que seria o limite inferior e o limite superior, ele vai, né, fazer um dos critérios, né? Ou utiliza aqui o máximo entre o mínimo dos dados, né? E Q1 menos 1,5 que multiplica o intervalo entre quartil. Né? Então aqui, por exemplo, ele pegou o limite inferior com 1,2 mais ou menos. Está pegando o mínimo dos dados, porque a conta, se a gente fizer a conta igual a gente fez no primeiro caso, vai dar um valor menor que 1,2. Né? E para calcular aqui, ele pegou o máximo dos dados também. Quanto que é o máximo dos dados? 8,3. 8,3 aqui, ó. Tá? E aí eu fiz também aqui o diagrama do banco C, o box plot do banco C. A ideia é a mesma também, né? Calculou a mediana, 5 para um lado, tem 1, 2, aqui tem dois valores, né? Então 1, 2, 3, 4, 5 e 5 para o outro lado. Então a mediana aqui está aqui no meio, divide 5 dados para um lado, 5 dados para o outro lado. Depois ele pega para calcular a parte 1, ele se divide esses 5, né, na metade. Aí vai estar aqui, vai estar 2 de um lado, 2 do outro. E praticar também. Aqui está a mediana, aí tem 5 dados à direita da mediana. Aí vai pegar aqui no 3, que vai ficar 2 dados à esquerda desse valor, do quartil 3, e 2 dados à direita desse valor. Depois usa o critério para calcular os bigodes. Tá vendo que o tamanho dos bigodes são diferentes, né? Então, o tamanho do bigode, quando ele usa, vai dar o mesmo valor quando ele usa o intervalo entre quartil. Se o tamanho do bigode está dando diferente, é porque ele está usando o mínimo e máximo aí.
mínimo e máximo dos dados, tá, gente? Bom, olha bem, no exemplo 2, se alterarmos o valor do banco B para 15, o que acontecerá com o box plot? Bom, do banco B, nós temos esse box plot aqui, olha. A gente não tinha nenhum outlier aqui. Se a gente voltar na tabela, no banco B, eu vou alterar esse valor de 5.2 para 15. Então, a gente não tinha nenhum outlier. Aqui o que vai acontecer? Nós vamos desenhar o box plot aqui, olha. Esse valor que é 15, ele agora para mim é um outlier, porque ele ficou fora do limite inferior e o limite superior. Tá? Bom, aqui tem um outro exemplo. A tabela a seguir mostra o tempo de espera de 10 clientes em cada... Ah, não, isso aqui eu já fiz. Tá. Em cada banco. Em 3 bancos diferentes, no mesmo horário. Construi o box plot dos 3 bancos. A figura, a gente poderia ter feito os 3 juntos e tá comparando esses 3 box plots. Por exemplo, banco A, banco B e banco C. Esse xizinho que está aqui, gente, aqui é algum software, eles deixam aparecer a média, mas a média ela não é um elemento do box plot, tá? O box plot tem 5 elementos, que é o quartil 1, o quartil 2, o quartil 3, o limite inferior e o limite superior. A média não faz parte, mas algum software deixa a gente colocar a média. Então aqui a gente tem a média, olha. Então, olha, olhando esses 3 box plots, com relação à posição, olha, o box plot do banco A e do banco B, praticamente tem a mesma mediana. A linha da mediana aqui está praticamente a mesma. Mas os dados aqui, né, do banco C, né, o intervalo interquartílico do banco A, ele é o maior de todos, ó. Está mais disperso aqui. Então, a gente pode fazer algumas comparações. Por exemplo, o banco A ele tem uma simetria positiva, porque o quartil 3 está mais distante do quartil 2 do que o quartil 1. O banco B ele tem uma simetria negativa, porque o quartil 1 está mais distante do quartil 2 do que o quartil 3. Então, ó, quartil 2 até quartil 3 está uma distância menor do que a distância do quartil 1 até o quartil 2. Então, esse box plot aqui, ó, ele representa uma simetria negativa. Esse box plot amarelo, ele apresenta uma simetria positiva, ok? Bom, então vamos lá. Um outro exemplo. Considere as informações contidas no box plot abaixo, referente ao salário dos contadores de uma empresa por sexo. Então, nós temos 2 box plots que representam os salários do sexo masculino e os salários do sexo feminino. Bom, vamos lá. É correto afirmar que o desvio interquartílico dos salários da mulher é maior do que o dos salários dos homens? Vamos lá. O desvio interquartílico do salário das mulheres, Q3 menos Q1, é maior do que o Q3 menos Q1 dos homens. Então, isso aí é correto. É correto. Letra B. A distribuição do salário das mulheres é assimétrica negativa? Vamos lá. Está errado, porque o retângulo maior, porque está aqui de Q2 até Q3. Então, ele tem uma simetria positiva. Os homens têm uma simetria negativa, né? Os homens têm uma simetria negativa, as mulheres têm uma simetria positiva. O salário médio dos homens é igual ao das mulheres? Bom, gente, o box plot ele não fornece a média. Mas olha bem, o salário dos homens vai de 2.500 a 4.500. O salário das mulheres vai de 3.000 até quase 4.000 e alguma coisa, né? 4.700, 4.800. A gente tem um outlier, verdade, aqui no salário dos homens. Mas o que parece é que a média do salário dos homens é menor que a média do salário das mulheres.
A distribuição do salário dos homens é atípica? Bom, o gráfico não dá essa informação. Não dá. Me parece que é uma distribuição normal, né? Então, eu não posso afirmar que isso é correto. Tá? O salário mediano das mulheres é superior ao dos homens? Vamos voltar lá. O salário mediano das mulheres é igual ao salário mediano dos homens. Essa linha mais grossa aqui, que é a mediana, está na mesma linha. Então, essa afirmativa está errada. Então, no nosso exercício aqui, o correto é afirmar que o desvio interquartílico do salário das mulheres é maior do que o dos homens. As outras estão erradas. Bom, vamos pegar um outro exemplo. A tabela a seguir representa os tempos em hora entre chegada de trens em uma estação ferroviária. Cria uma distribuição de frequência em classe, dado que a amplitude da classe é 2 e a primeira classe tem limite inferior ou igual a 1. Esboce o boxplot e verifique a simetria através do boxplot. Bom, vamos criar aqui, né, um histograma, uma distribuição de classe, limite inferior a 1, cada classe tem amplitude de 2. Então, criamos aqui um histograma. Né, olhando assim para esse histograma, ele parece que tem uma simetria positiva, certo? Agora vamos lá. Vamos traçar o boxplot. Tração do boxplot, daqueles dados, aqui está o boxplot. Por aqui eu também podia ter analisado a simetria, né? Olha, quartil 1, que é o limite inferior do retângulo, quartil 2, que é a mediana, e o quartil 3. Aqui, né, a gente usa um software que mostrou aqui pra gente a média. Esse x seria a média. Mas a média não é elemento do boxplot, tá, gente? Bom, como a distância do quartil 1 até o quartil 2 é menor que a distância do quartil 2 até o quartil 3, então, fazendo essa análise, nós teríamos uma simetria positiva. E vamos ter até uma cauda aqui maior, do lado de cá, ó, tamanho do bigode. Você vai responder. Vamos pegar outro exemplo. Uma indústria produz uma peça automotiva cujo valor de referência é 75 centímetros. Após verificar lotes com peças fora da especificação, enviaram 2 equipes de trabalhadores, as equipes A e B, para um treinamento. Para verificar a eficiência do treinamento, foram selecionadas 10 peças produzidas pelas equipes A e B e 10 peças produzidas pelas equipes C e D, que não participaram do treinamento. São fornecidos a tabela com os dados, os boxplots das 4 equipes. Então, aqui nós temos as tabelas com os dados e aqui nós temos os boxplots. Então, esses aqui são os nossos boxplots. Né? Por essa bolinha aqui, ó, é a média, mas não necessariamente tem que aparecer a média no boxplot, tá? Analisando o boxplot, pergunta-se qual equipe produz peças com menor variabilidade. Bom, qual é a equipe que produz peças com menor variabilidade? A equipe B, olha. Menor variabilidade, ó. Então, o mais estreitinho aqui é o da equipe B. Quartil 1 até o quartil 3. Segunda pergunta. Qual equipe produz peças com maior variabilidade? Bom, maior variabilidade seria aqui a equipe D, olha. A distância do quartil 1 até o quartil 3 é o maior de todos. Qual é a simetria da equipe B e qual a simetria da equipe D? Equipe B. Equipe B, ela tem uma simetria positiva, porque o retângulo superior ele tem uma largura maior que o retângulozinho inferior. Aqui a simetria positiva para a equipe B. E para a equipe D, eu tenho uma simetria negativa. A largura aqui, ó, do retângulo inferior é menor que a largura do superior. Então, aqui eu tenho uma simetria negativa. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido e a gente fica por aqui. Até a próxima aula.